Hoje a gente vai falar com Danilo Polanco, o autor dos 5 temperamentos. Hoje a gente vai falar os temperamentos de alguns personagens bíblicos, a gente vai falar a importância de entender o temperamento dos nossos familiares para nos darmos melhor com eles. Então a gente vai ter um papo muito legal. Rapaz! Oh, conseguimos! Oi! Desculpa. Outro usuário, eu estava na dúvida se era você ou outro usuário. Tudo bem, Polanco? Tudo bem, e você como vai? Graças a Deus. Tá frio ou calor aí na Flórida? Como é que é? Tá frio ou calor aí na Flórida? Muito calor. Aqui tá muito friozinho em São Paulo. Aqui tá muito calor e chovendo, chove todo dia. Chove, é Flórida chove mesmo, né? Todo mundo já vacinado e sem máscara. Não todo mundo vacinado, mas a maioria da gente está vacinada já, sim. E estamos liberados da máscara. A vida começando a andar. A vida normal, novamente. A gente caminhando como Deus quer, aqui quase lá também. Tudo bem. Nós falamos de forma de brincadeira. Deus mora em Orlando, você sabe. A gente costuma falar que Deus é brasileiro. Não, de jeito nenhum. Mas ele nenhum. Deve passar férias em Orlando, com certeza. Não, ele mandou lá a Nossa Senhora se encarregar do Brasil. Ele mora aqui em Orlando. A gente costuma falar que Deus é brasileiro, mas olha que férias em Orlando deve ser bem interessante. Tá bom então. E hoje nós vamos falar desse livro delicioso, 5 temperamentos. E eu sou uma pessoa que posso dar um depoimento sobre esse livro. Porque eu sou uma sanguínea nata que moro com 2 melancólicos por falta de um. Então o livro me ajuda demais, assim, os temperamentos me ajudam demais a entender os meus melancólicos, que é praticamente o oposto do meu temperamento, né? Mas quando você aprende a lidar, é muito bom. Porque você tira... Eu sou casada há 20 anos com um melancólico. Então, hoje o meu temperamento é muito modelado por um melancólico. E é muito bom quando você aprende a lidar com um temperamento que não é o seu. É muito legal quando a pessoa conhece algo sobre o temperamento. Primeiro porque cada um de nós tem temperamento próprio. E no temperamento é onde está a individualidade do ser humano. Porém, no mundo inteiro não há 2 pessoas idênticas. Então, isso significa que precisamos nos conhecer a nós baseado nos nossos temperamentos para podermos desenvolver o potencial que há em cada um de nós. E do mesmo jeito, quando nós conhecemos a nós mesmos, podermos conhecer melhor a nosso próximo. Nós podemos dizer que o temperamento é a forma como a gente reage ao mundo? Não necessariamente. O temperamento, do ponto de vista da biologia, falamos que a célula madre tem todas as informações da vida quando entra em processo de desenvolvimento. Do mesmo jeito, o temperamento é onde temos todos os atributos, as características boas e ruins de cada um de nós. Então, quando conhecemos o temperamento, podemos desenvolver as boas características. Porque muita pessoa confunde temperamentos com o comportamento. O comportamento não é o temperamento. O temperamento é uma coisa, a personalidade é outra coisa e o caráter é outra coisa. Mas o temperamento rege tanto o comportamento quanto o caráter. Exatamente. O comportamento está baseado no temperamento, na personalidade e no caráter. O temperamento é a parte nata, a pessoa nasce com o temperamento. Então a pessoa desenvolve o caráter. E o caráter é o social, como comunicar o que eu sou dentro de mim mesmo. Então, a personalidade é a combinação do temperamento e o caráter.
E existe algum temperamento mais fácil ou mais difícil? Tudo, não há um que é melhor que o outro, cada um foi criado com propósito específico. O problema do ser humano, quando nós não andamos segundo o nosso propósito, entramos a viver em crises. E aí é onde a gente desenvolve todas as coisas errôneas de temperamentos. Porque a gente vê na Bíblia Deus um pouco de cada temperamento, né? Sim. No seu livro você fala isso, né? Que a gente Exatamente. vê um pouquinho de cada temperamento, tanto em Deus quanto em Jesus, né? Bom, sim, o que acontece quando Deus diz, façamos ao homem a nossa imagem e a nossa semelhança, sabemos que o homem, Deus não é carne, não tem um corpo físico. Então, a semelhança seria tem um corpo físico e tem parecido fisicamente, mas não é aí. A imagem de Deus está na parte do Espírito, por quanto Ele coloca o Espírito em nós. Então, a semelhança está no temperamento. O temperamento está em Deus e Deus o compartilha, deposita em nós para que possamos exercer autoridade e controle na terra. Então, fala um pouquinho para o pessoal se localizar, para tentar se achar nos temperamentos. Descreve um pouquinho de cada temperamento. Sim. Então, aí, por exemplo, a pessoa de temperamento melancólico, ele nasce para ele ser uma pessoa profética, uma pessoa visionária, uma pessoa introvertida, pensa muito, analisa muito, entendeu? É difícil para a pessoa melancólica parar de analisar os demais, sempre está analisando, uma pessoa muito séria, muito inteligente, mas ao mesmo tempo com uma demanda muito grande pela verdade. Porque a verdade é o que movimenta todo o funcionamento psíquico da pessoa melancólica. Então, isso faz que seja uma pessoa muito inteligente, muitas vezes muito sozinhos, porque desenvolvem dificuldade para confiar nos demais. Porque eles são perfeccionistas. Então, como perfeccionista, ele tem medo de falhar e de que os outros falhem para ele. Esse seria o melancólico. Então, entanto que o colérico é aquele que é demandante, dominante, exigente, ele nasce para mandar, ele nasce para controlar, ele não gosta que ninguém fale para ele o que fazer, mas ele gosta de dar ordens aos outros, e é a criança que, desde criancinha, ele quer controlar os pais. E se os pais não fazem o que ele quer, aí eles berram e gritam e podem passar uma noite inteira chorando para conseguir o que ele quer. Porque Nossa, ele nasce, bem o que é isso. A gente tem ele nasce para mandar. Ele nasce para mandar, não para ser mandado. Entendeu? Então, a diferença, o melancólico, ele é perfeccionista, mas ele é sozinho. Ele ainda tem dificuldade de estar interagindo com os demais da forma que o faz o colérico. Então, o colérico se aproxima das pessoas buscando relacionamento para exercer controle. Por exemplo, no ponto de vista de Deus, encontramos em Gênesis capítulo 1 a Elohim. Elohim é o Deus sozinho, ele é o Deus de os deuses. Porém, Davi fala muito, nós vamos louvar ao Deus de os deuses. Entendeu? Então, esse é Elohim. E ele coloca a característica de Elohim no melancólico. Mas então, você pode ver que para o melancólico sozinho, está perfeito o homem sozinho. E em Gênesis 1:31, a Bíblia diz, e viu Deus que tudo é muito bom. Tudo que ele tinha feito. Mas aí então Elohim passa o controle do homem para o Senhor dos Exércitos. E o Senhor dos Exércitos, em Gênesis 2:18, fala, não é bom para o homem ficar sozinho. Você vê? Então, porque para Deus dos Exércitos já é o colérico. Porque o Senhor dos Exércitos, como colérico, precisa de um povo grande que louve a ele para ele exercer controle
e autoridade sobre esse povo. João Batista era um melancólico nato. Ia para o deserto, comia gafanhoto, Sim. ficava lá sozinho. Mas muito poderoso, e acontece que como ele não são muito sociável, a forma de falar dele é muitas vezes muito forte. Muito profético, né? Sim, exatamente. Elias também, né? Elias também era um melancólico. Exatamente. Então, entanto que o sanguíneo é aquela pessoa dinâmica, carismática, cada um do temperamento, cada pessoa tem o que chamamos uma máquina psíquica. Essa máquina psíquica está composta pela forma de pensar, de sentir e de agir, ou de atuar. Então, cada um do temperamento, essa máquina ativada, do ponto de vista de ciência, por uma energia distinta. E, do ponto de vista teológico, chamamos energia espírito. Então, no melancólico é a verdade. E no colérico é o poder, a autoridade. Entanto que no sanguíneo é o amor. Porém, o sanguíneo é de festa, a vida dele é de alegria, é de diversão. Para que trabalhar tanto? Entendeu? É completamente distinto. Ok? Então, podemos ver que não há um temperamento que seja melhor que o outro, mas cada um foi criado por Deus para propósitos diferentes. Então, entanto que o melancólico é movimentado pela verdade, o colérico pelo controle e autoridade, o sanguíneo é movimentado pelo amor, ele precisa de muito relacionamento social, de jeito que psicologicamente falamos que para uma pessoa sanguínea estar emocionalmente bem, precisa pelo menos de 39 toques físicos cada dia. Esse toque físico significa de abraço, coisas assim, entendeu? Manifestações afetivas. Mas o flemático, ele não tem nada disso. O flemático é centrado nele mesmo. Ele é movimentado pela paz. E para ele, tudo é paz. O mundo pode estar se acabando e para ele não vai acontecer coisa alguma. Entendeu? Porque cada um de nós, como falei, é movimentado por essa energia diferente, por esse espírito. E esse espírito de paz no flemático faz ele uma pessoa confiada, centrada nele mesmo. Então, cada um é totalmente diferente. Agora, o que é o que acontece? É difícil encontrar pessoas que sejam de um só temperamento, o que chamamos temperamento puro. A maioria da pessoa tem temperamento combinado. Como o temperamento é de ordem genético, quando se combinam os genes, então há uma combinação diferente em cada um de nós. E isso faz que podamos ter pessoa que em uma área específica de funcionamento da vida seja melancólico e em outra área seja sanguíneo. Então, a combinação do sanguíneo que é movimentado pela verdade, sozinho, combinado com o sanguíneo, então faz ele ser um pouco mais aberto, um pouco mais expressivo, um pouco mais comunicativo, mas não nunca exatamente como o sanguíneo mesmo. Mas como funciona? Por exemplo, você tem um dominante interferência de outros, ou você pode ter quase que uma porcentagem igual de temperamentos? Não. O ser humano consta de 3 áreas específicas. Do ponto de vista da religião ou da teologia, chamamos espírito, alma e corpo. Do ponto de vista da ciência, chamamos psicológico, social e fisiológico. Então, a pessoa pode ter um temperamento ou mais em cada uma dessas áreas. E por isso que antes do desenvolvimento do temperamento, dentro da psiquiatria se falava muito da pessoa, a pessoa que tinha transtorno de múltipla personalidade. Mas agora isso não existe, porque quase todo mundo
tem temperamento combinado, e a combinação de temperamento faz a pessoa mostrar diferentes perfis de personalidades. Então, o que chamava antes que era um transtorno de personalidade múltipla não existe mais. Foi Hoje eliminado. todos temos esse transtorno. Hoje todos temos esse transtorno. Todos teríamos, então, transtornos. E qual a importância da gente conhecer o temperamento para poder lidar com o outro e lidar... Porque, assim, por exemplo, eu tenho um temperamento muito diferente da minha filha. E eu percebo que a forma como eu falo com ela muda totalmente o entendimento dela perante as coisas. Porque eu sou muito espalhafatosa para falar, falo alto, como toda sanguínea, eu sou muito, né? E assim, eu percebo que se eu falo com mais calma, se eu preciso tomar cuidado ao dar uma bronca, porque ela fica muito ofendida, muito sentida, porque ela é uma melancólica, né? Ela guarda. Se você me dá uma bronca hoje, amanhã você vai falar comigo, você estava brava comigo, eu nem lembro mais. Ela não, tudo é muito magoada, ela é muito sentida. Então eu preciso tomar 1000 vezes cuidado antes de dar uma bronca, eu preciso ter certeza que foi ela que fez aquilo, porque ela fica muito sentida. Então para mim fez toda a diferença conhecer isso, porque senão ela realmente fica ofendida. Então, qual a importância da gente conhecer, tanto com o marido, com a esposa, quanto os filhos, a gente conhecer, se tratar do temperamento? Exatamente. É muito importante, porque também cada temperamento desenvolve uma linguagem de amor. Entendeu? Então, por exemplo, como você fala, a pessoa melancólica, é difícil você encontrar ela falando em voz alta. Entendeu? Então, para o sanguíneo é difícil falar em voz baixa. Eu falo com meu marido, eu falo para ele, eu não estou te escutando. Aí então, ele com a máscara agora ainda, meu Deus. Eu falo para ele, você sabe que eu não estou te ouvindo. Ainda pior. Aí ele tira a máscara. Então, o que acontece? Quando a pessoa sanguínea está falando com o melancólico e está falando em voz alta, o melancólico sente que está machucando ele emocionalmente. Entendeu? Porque está violentando seus direitos. Ele não precisa falar voz alta. Tá? Então, mas quando conhece, o sanguíneo conhece o melancólico e o melancólico conhece o sanguíneo, então o melancólico fala, para aí, não precisa gritar, pode falar mais baixo, eu te escuto. Então, o sanguíneo começa também a educar sua voz, sua forma, entendeu? E em lugar de briga, porque começa um crescimento junto, entendeu? É o que nós chamamos homeostasis, precisamos crescer junto, ao mesmo tempo, num balanço, onde o sanguíneo conhece melhor o temperamento do seu cônjuge ou dos filhos, para que serem juntos, entendendo-se melhor e vivendo em uma compreensão muito melhor. Eu falo, hoje eu estou há 20 anos com um melancólico, o meu temperamento é outro. Não é outro, né? Mas ele é modelado, porque eu penso muito mais antes de falar, eu aprofundo muito mais, porque o sanguíneo tem como característica ficar na superficialidade, né? Eu aprofundo muito mais qualquer assunto, por conviver tanto com o melancólico, que ele é muito mais profundo em todos os assuntos, ele é muito mais introspecto em todos os assuntos. Porque eu vim de uma família muito melancólica, muito sanguínea, onde tudo é festa, tudo é bagunça, tudo é... E aí, quando você começa a conviver com uma pessoa mais melancólica, você aprende também a pensa, respira antes de falar, pensa antes de falar. Então, eu falo que 20 anos depois, eu sou uma pessoa... Assim, se você pegar, por exemplo, eu e minha irmã, que tem o mesmo temperamento, parece outro temperamento. Mas o meu foi modelado de um melancólico, né? Bom, então, aí muita pessoa pensa que conseguem mudar o temperamento. O temperamento não muda. O que acontece, por exemplo, tudo aprendemos a respeitar. Então, quando você conhece e você respeita o outro, então você começa a controlar teu nível de intensidade de expressar as emoções. Entendeu? Então, isso que você vai educando você mesma. E isso faz que você olhe e fale, olha, eu sou diferente. Não é que é diferente, que você tenha aprendido a controlar a intensidade de tuas emoções. Porque descobriu que não precisa ser tão expressiva, entendeu? Então,
parte da dificuldade que há no relacionamento matrimonial entre a diferença de temperamento é esse problema, porque a maioria da pessoa não entende verdadeiramente a necessidade de uma boa compreensão a nível de temperamento para melhorar o casamento. E o que faz é que cada quem que tem o direito, cada quem que tem falar que está correto e que a outra pessoa está errada. Então, se vai com essa ideia a um relacionamento, não vai funcionar. Porque vamos com a ideia de entender, os dois somos imperfeitos. Então, precisamos melhorar os dois. Eu conhecer melhor da minha esposa e ela conhecer melhor de mim, para então nos entendermos melhor. E isso leva a viver uma vida mais feliz e mais divertida como família e ajudar o filho a crescer dentro desse mesmo ambiente. Tem uma pergunta, e quando os dois têm o mesmo temperamento? Por exemplo, os dois são coléricos? Sim, como eu falei, devido a questão de combinação genética, por exemplo, você pode encontrar duas pessoas que sejam coléricas na área psicológica, que nós chamamos área de inclusão, mas essas duas pessoas vão ter influência de diferentes temperamentos. Por exemplo, o marido pode ser colérico, vamos supor que tenha 90% de gene colérico, mas tenha 10% de genes flemático. Então, é uma casa que pega fogo, onde todo mundo é colérico, é uma casa que pega fogo. Exatamente, então isso faz que ele abaixe, entendeu? Então, se o outro colérico tem combinação, por exemplo, melancólica, faz-se de outra pessoa mais analisadora. Então, como quer encontrar a verdade, toma mais tempo para fazer as coisas. Tá? Então, não precisamos, não há motivo para a gente, a briga que muitas vezes temos no relacionamento, no casamento, por desentendimento, não é realmente por desentendimento, é simplesmente pelo medo e a insegurança de cada um deles. E é engraçado porque, por exemplo, eu convivo com a minha colérica, com a minha melancólica, minha sobrinha é muito colérica. E se a gente, por exemplo, quer que eles peguem o brinquedo, se eu falar assim para minha filha, será que você consegue? A minha que é melancólica vai falar, não consigo. A colérica vai falar, eu consigo sim. Então, tudo que você lançar como um desafio para ela, ela vai aceitar na hora. A minha que é melancólica, eu tenho que abordar de uma outra maneira. Eu vou falar, se você pegar, pega lá, eu tenho certeza que você vai pegar para mamãe, não sei o quê. Eu tenho que falar com doçura com a minha que é melancólica. Exatamente. Agora a colérica, eu tenho sempre que desafiar ela a pegar, desafiar ela a fazer, porque para ela tudo é uma competição. Tudo ela tem que ser líder, tudo ela tem, né? Sim, porque o colérico, ele tem a necessidade de demonstrar a competência. E ele é competente para tudo. Enquanto que o melancólico, a linguagem dele é a linguagem de palavra de afirmação, de motivação, de acercamento intelectual. Então, quando você aproxima a tua filha, se você fala com ela, filha, será que você pode ajudar a mamãe com tal coisa? Ela vai vir te ajudar. Mas se você fala dando uma ordem, aí ela vai resistir. Entendeu? Porque ela não pode aceitar a ordem, porque ela é muito inteligente. Entendeu? Então, tudo vai depender da linguagem, como nós conseguimos falar. Porém, a palavra, a pessoa melancólica desenvolve a linguagem de palavras de afirmação, de acercamento, a aproximação intelectual. Falar para ele intelectualmente. Eles gostam de ser desafiados intelectualmente, não de outro jeito. Entendeu? Agora, você fala, você é inteligente, você pode fazer isso, aí começa a subir o ego dele. Se acrescentar. Portanto, ela parece um adulto desde os 3 anos. Sim. Ela só quer ficar no meio dos adultos, ela só quer conversar no meio dos adultos, porque o negócio dela é o intelectual. Sim. É intelectual. E o meu sobrinho, que é melancólico também, é a mesma coisa. O negócio dele é ficar com o livro o tempo todo na mão. As meninas estão brincando, ele está sempre com o livro na mão, porque é um melancólico, né? Exatamente. É a coisa do intelectual. Por isso, ele precisa de aproximamento intelectual, e entanto que o colérico é completamente diferente.
Ele não se importa tanto pelo intelectual, ele pode ser intelectual, ele não se importa tanto por isso. Ele, o que se importa é o controle. Então, por exemplo, você pega três crianças, um deles é colérico, os outros, pues, um sanguíneo e um melancólico. Você não precisa esperar um minuto para ver que o colérico está tomando o controle e a liderança do três. Está mandando em todo mundo. E ele controla todo mundo. E o supino? Então, o supino é aquele temperamento doce, terno, gentil. Ele nasce para mostrar a gentileza no mundo. Porém, a linguagem de amor dele é o amor ao serviço. Muitas pessoas falam, de ponto de vista psicológico, que a pessoa de temperamento submisso desenvolve transtorno de personalidade dependente, mas não é realmente isso. É que cada um de nós nasce ou tem um temperamento para propósito específico, e no caso do supino é para mostrar ao homem que em homem há bondade, que no homem há gentileza, que no homem há o amor a servir ao demais, entendeu? E que ainda que seja um colérico arrogante, essa arrogância dele, dentro dele, a parte dessa humildade, a parte dessa gentileza, a parte dessa bondade, que muitas vezes está ocultando nele. E baixo esse temperamento que Jesus Cristo vai ao Calvário e morre em nosso lugar. Porque se entrega a si mesmo por amor a nós, para nos liberar. E é sobre esse temperamento também que Deus dá ao seu filho? Também sim, aparece muitas vezes nos filhos. E os filhos, a criança com esse tipo de temperamento sofrem muito, porque eles não são agressivos, eles não têm agressividade dos outros meninos. Muitas vezes na escola, os outros meninos batem em ele e ele não bate para trás, ele simplesmente chora, entendeu? Porque se lhe acha muito difícil entender a maldade das demais pessoas. Por que tem ele que é muito falar? parecido com um fleumático. Um pouquinho, sim. Porque ele pensa, por que tem que falar mentira? Por que precisa falar mentira um com o outro? Por que precisa enganar um ao outro? Porque ele é honesto, verdadeiro, dado a tudo que é bom. Qual é a diferença básica entre o supino e o fleumático? Porque é muito próximo, não é? Sim, mas o flemático, a diferença do flemático é que o flemático é centrado nele mesmo. O flemático é a pessoa mais difícil de manipular. Extremadamente difícil. Quando você acha que você está controlando um flemático, ele simplesmente sai. É muito difícil. O caso, por exemplo, de José, o filho de Jacó, em Egito, com a mulher do Jefe dele, a esposa. Ela tentou de manipular a ela. Quando ele achava que tinha a ele seguro na mão, ele simplesmente fugiu dela. Isso é o flemático. Tanto que o submisso não é tão centrado assim. Ele é mais bondoso, ele é mais carinhoso, ele é mais flexível. E ele também é muito carinhoso, mas ele não desenvolve habilidade para expressar ou comunicar a necessidade própria, mas ele responde muito bem quando outra pessoa o procura. Ele é doce. Sim. Ele é o muito fleumático, de uma maneira geral, também ele é doce, mas ele é um doce mais voltado para ele mesmo. Sim. Sim, o flemático para ele mesmo. E com a coisa que são convenientes para ele. Que, de fato, que a pessoa flemática, se você está falando com ele e a conversa não é interessante para ele corta. Os submissos não, os submissos dão seguimento. Ainda que não seja do interesse dele. E na Bíblia, me dá um exemplo, por exemplo, de um sanguíneo, de um fleumático, que a gente já falou, por exemplo, João Batista é um melancólico.
Bom, o profeta tudo era melancólico. O melhor exemplo temos dois exemplos muito bons no temperamento melancólico na Bíblia, o profeta Elias e o João Batista. E convém, quando analisa e lê a vida de cada um deles, era muito parecido. Entendeu? Então, quando vais na parte de colérico, encontramos um caso muito parecido lá, o primeiro rei de Israel, chamado Saul, ok? Deus falou para ele, faz tal coisa, e ele falou, eu vou fazer o que eu quero. Então, quando ele não matou as crianças. Exatamente. Então, encontra em 1 de Samuel, capítulo 15, verso 23, como Deus falou para ele, porquanto ele desobedeceu. Então, ele agiu como puro colérico, e aí precisou pagar o preço do colérico. Em outro tanto, no Antigo Testamento, encontramos a Davi como o rei sanguíneo. E para ele, todo é festa, todo é diversão. Ainda no momento mais difícil da vida dele, espera, porque ainda é de alegrar-me no Senhor. Porque o motivo dele é de festa. Ok? Então, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, encontramos muitos exemplos de pessoas de diferente temperamento. No caso de Pedro... Salomão também, quando ele escreve Eclesiastes, Provérbios, também é um sanguíneo. Sanguíneo, exatamente. No caso do apóstolo Pedro, sanguíneo, tão impulsivo, que falava muitas vezes sem pensar, e depois dava-se na boca, falava, para que eu falei isso? Mas isso era a impulsividade do sanguíneo. Paulo é colérico nato. Paulo era colérico nato, nasceu sendo colérico e morreu sendo colérico. E foi de um lado para o outro colérico, né? Sim, mas quando vem a diferença, a mudança no caso do apóstolo Paulo, é que o temperamento, nós desenvolvemos o caráter, e o caráter podemos desenvolver no lado negativo ou no lado positivo da consciência. Mas seria a liderança muito forte dos dois lados, né? Exatamente. Ou para o cristão, ou para em todo lado é forte, em todo lado é forte. Mas à medida que ele amadurece no Senhor, que ele conhece mais do temperamento, então ele começa a manifestar mais a característica de Jesus. Então, ele pode manifestar a característica dos 5 temperamentos. No início não era assim. No início era o explosivo, o controlador, o dominante. Mas à medida o colérico que ou mata ou morre. Exatamente. Né? Mas é o colérico. Ele nasce para vencer. E em esse jeito não tem medo, ele não conhece o medo, a insegurança, porque ele é muito aventureiro e tudo vai para a frente. Tá? Então, cada um de nós expressamos temperamentos completamente diferentes. Lucas era um fleumático? Como que? Lucas era um fleumático? Bom, Lucas não era discípulo, ele foi um escritor. Não, sim, mas Lucas era fleumático? Quando vemos a vida de Lucas, era flemático, definitivamente, sim. Então, nós encontramos a Jesus agindo nos 5 temperamentos no Novo Testamento. Em João capítulo 1, verso 46, encontramos ele como o melancólico, o vidente, que conseguiu ver de longe o que Natanael estava orando debaixo da figueira. Como colérico, quando ele entra no templo e limpa o templo, volca mesas e tudo lá, tá? Como flemático, ele é o bom pastor, João capítulo 10, se apresentando-se como o bom pastor. Como submisso, Marcos capítulo 10, verso 45, ele fala, porque o Filho de homem veio para servir, não para ser servido. Então aí vem o servicial, o submisso. Okay? E como sanguíneo, encontra ele em Mateus capítulo 14, quando vê a multidão com fome,
e fala, esta gente tem fome, temos que dar de comer para ela. Precisamos. Então ela faz a multiplicação dos pães e os peixes. E mesmo a amizade entre ele e Lázaro e a família de Lázaro, né? Sim. Quando ele chora, quando ele se emociona com os amigos, né? Exatamente. Foi. É bem sanguíneo, né? Exatamente, sim. Então, a mãe de Jesus era supino? Como quem? A mãe de Maria. De Jesus era temperamento supino? Ela era supina e era completamente entregada ao Senhor, sim. Porque a vida dela foi servir, né? Exatamente, de engolir e não falar. E ainda calava todas as coisas. Ainda sabendo o que passaria com ela, calava tudo. E isso permitiu a ela ser uma boa gestora das suas emoções. Por exemplo, o supino é um bom gestor das suas emoções? Sim. Ou ele tende a calar e se segurar? Ele engole, quando ele engole, pensa, analisa. Então, quando ele pensa, analisa, então toma decisões controlando as emoções. Então, como vê, cada um de nós temos essa vantagem, porém, é muito importante para pessoas que estão nos escutando, que estão seguindo-nos, de ler o livro Os 5 Temperamentos, conheça... O meu já está todo rabiscado, ó, todo grifado, todo anotado. Exatamente. Aprenda o nome de Deus, como entender melhor a sua personalidade. Quando você lê esse livro, vai entender muita coisa que vai ajudar a mudar a tua vida e a vida da tua família. Tá? Ai, ó, foi uma delícia. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo. E se você puder dar mais desse tempo pra gente, a gente pode fazer uma live só falando de criança, falando só de casal, porque a especialidade do Polanco é família, né? É exatamente, sim. Com os temperamentos. E não tem nada mais do que a gente estar tendo contato com essa pandemia do que ficar com a nossa família em casa. Então, eu mesmo tive a experiência de ficar com os meus sobrinhos, então é muito bom você conseguir... Criança, você vê muito puro esse temperamento, né? Então é muito engraçado você ver como um colérico se comporta, como um melancólico se comporta, como é diferente. Ao mesmo estímulo que você dá, como eles se comportam de formas diferentes. E como é importante a gente saber falar essa linguagem. Para passar mensagem, porque a gente não quer ficar gritando, né? A gente exatamente. Só quer que a nossa mensagem seja passada para eles, né? E quanto mais equilíbrio a gente souber falar e quanto mais a gente souber passar para eles essa mensagem, mais a gente vai atingir nosso objetivo, né? Como mãe, como mulher, como pessoa, né? Exatamente. Então, e o melhor de tudo muito válido o livro. E eu, cada pouco, sempre que eu vejo uma live sua, eu vou lá e anoto mais alguma coisa, colo mais um post-it aqui no meio do livro. O livro está todo rabiscado. Muito bom. Já veremos outro dia, voltamos com outra live para profundizar mais sobre o temperamento na criança, como criar filhos emocionalmente saudáveis no meio do tempo difícil que vivemos. Tá bom? Vamos combinar um de criança, porque eu acho que criança é uma coisa que sempre interessa, né? Exatamente. Como a gente saber falar para educar os nossos filhos de uma forma... esse eu acho que foi legal a gente falar um pouquinho de cada temperamento, para o pessoal em casa que está totalmente leigo, ler o livro e tentar entender um pouquinho o que eu sou, né? Eu sei que eu sou sanguínea porque você fez, quando a gente estava montando o livro, você fez o teste em mim. Mas para quem não sabe, ler o livro, tentar se entender e se achar, né? Em que temperamento você é. Então eu sou mais isso, eu sou mais aquilo, né? Nessa área da minha vida eu sou mais sanguínea, nessa área eu sou mais... eu sou uma sanguínea meio fleumática. Porque eu sou muito organizado, que é típico do fleumático, mas eu sou bem sanguínea mesmo, de esquecer as coisas que me fazem, de ser bem festeira, de ser bem voltada para o social, eu sou bem sanguínea. Então, mas é muito legal, porque quando você pega esse óculos, né, de aprender a ver, e eu falei para você essa questão dos personagens bíblicos, porque esses dias eu estava lendo a Bíblia e eu fico pensando, o que será que esse é? Nosso comportamento dele é totalmente fleumático. Não, acho que tem um pouco de melancólico. E às vezes a minha irmã também tá lendo e estudando sobre isso. Aí às vezes eu falo para ela, o que você acha que a tal pessoa é? Ah, acho que é melancólico, acho que é não sei o que lá. Então é muito legal, porque quando você aprende a decifrar as pessoas, e é muito gostoso você ver como as pessoas reagem. A gente acha que a gente é tão individual, e você vê que a gente não é tão individual assim, né?
Claro, nós somos todos individuais, mas como Deus fez a coisa tão perfeita que a gente reage até instintivamente ao nosso temperamento, né? Exatamente. Então, é muito bom. Fale para o povo onde eles podem conseguir esse livro aí na Geográfica online. Sim, tem no nosso site e várias pessoas já compraram da Geográfica. Então, se vocês jogarem na internet, tem vários lugares que vocês acham. Os 5 temperamentos do Danilo Polanco. Então, no nosso site tem, mas se vocês jogarem com esse nome, tem vários distribuidores que já compraram e tá na internet, tem na Amazon, tem vários lugares que vocês acham esse livro. Então é só jogar lá na internet o nome do livro que tem outros lugares que vocês acham, com certeza. Muito bom. Então, Fernanda, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Obrigado, eu. Dá um beijão na Branca, porque a esposa do Danilo também é uma expert, também é uma expert nos temperamentos. Então dá um super beijo nela. E esperamos vocês aqui no Brasil, poxa, para dar os cursos de temperamento. Amém. Se Deus quiser, estaremos lá. Logo as porteiras vão estar abertas de novo. Exatamente. Dá um abraço para cada um para teu pai, meu irmão Nelson. Sim, para sim. Marcelo, para a Valentina e tudo isso. Os meus melancólicos. Um abraço para todos aí, tá bom? A Paula está escrevendo, amei, ela está assistindo aqui a live. Ok. Um abraço, Paulinha, tá? Deus abençoe a todos vocês, tá? Muitíssimo obrigado pelo seu tempo. E vamos combinar uma para a gente falar de criança. Exatamente. Vamos mais à frente combinar mais aí, tá? Vamos sim. Tchau, tchau. Até já. Bye, bye.